No mês de maio, o Bitcoin Gold, que é um dos forks do Bitcoin, sofreu aquele famoso ataque de 51%. E isso fez com que algumas exchanges sofressem perdas de milhões de dólares. Mas será que isso realmente significa uma ameaça para o Bitcoin em si ou não? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Bom, para explicar o que é o ataque de 51%, é necessário, antes de mais nada, entender o que é o gasto duplo. Quem não sabe, nunca ouviu esse termo, eu recomendo assistir minha playlist sobre a mineração, que eu fiz já tem mais de um ano, onde eu explico exatamente como funciona a mineração, como funciona a prova de trabalho e como é justamente esse processo que impede o gasto duplo na rede do Bitcoin, por exemplo. Então vai lá, tem essa playlist, são 3 vídeos, um deles chama o blockchain incorruptível e é nesse exatamente que eu falo como o gasto duplo ele é impedido pela mineração. Mas então vamos lá, o que é o ataque dos 51%? 51% diz respeito ao poder de mineração. Então esse ataque hipotético que aconteceu com o Bitcoin Gold é quando um minerador detém a maior parte da força computacional, 50 mais 1%. Então, quando ele tem a maior parte da força computacional, ele tem mais probabilidade de encontrar blocos do que os demais, do que o restante da rede que está minerando aquela moeda. Então, isso na prática faz com que ele tenha alguma chance maior de sucesso de efetuar um gasto duplo. E de que forma isso acontece? E foi exatamente o que aconteceu com o Bitcoin Gold. Imaginemos que a corrente está sendo estendida, então os blocos estão sendo minerados, e aí um minerador agressor ele faz um pagamento para um comerciante, pode ser numa exchange ou com algum comerciante qualquer, faz o pagamento, recebeu o seu produto. Esse pagamento ele vai sendo confirmado na rede, então digamos que ele, já vou voltar aqui para minha lousa de papel, então ele vai sendo confirmado na rede, foi adicionado o pagamento, a transação num bloco, outro bloco foi adicionado, então já tem alguns blocos depois desse pagamento. O que o agressor, enquanto detentor da força computacional, da maior parte da força computacional, o que ele faz é o seguinte, ele segue minerando de forma privada, então de forma sorrateira, sem divulgar os seus blocos minerados, sem publicar e transmitir eles para a rede. E nessa rede, nesse blockchain privado que ele está estendendo de forma sorrateira, ele faz uma transação, um gasto duplo, com aquela mesma origem que ele gastou para o comerciante, mas dessa vez ele envia para si mesmo. Então, fazendo um gasto duplo. Tem a mesma origem, mas ele gastou um para o comerciante, que já está registrado no blockchain público, e o outro que ele gastou para si mesmo, que está registrado no seu blockchain. E aí, depois que ele já passou alguns 3, 4 blocos e que ele já é a corrente mais longa, comparando com a corrente que está pública, ele simplesmente transmite essa corrente para todo o restante da rede, e a rede vai, então, detectar, opa, tem uma corrente que é mais longa, e é preciso, então, todo mundo migrar para essa corrente, porque a corrente mais longa é a corrente que tem como a fidedigna, a fiel. Então, todos os mineradores voltam seus esforços para aquela corrente mais longa. E o que acontece com os blocos que foram minerados depois que houve aquela bifurcação? Simplesmente desaparecem. Há uma reorganização do blockchain e aqueles blocos que foram estendidos antes, eles desaparecem e é como se aquelas transações jamais tivessem existido. Então aquela transação que foi para o comerciante, ela estaria aqui em algum bloco que desapareceu, então é como se ela nunca tivesse existido. O comerciante não recebeu os seus bitcoins, entregou o produto e foi fraudado. É isso que o ataque de 51% consegue lograr na prática. Por que no Bitcoin é difícil isso acontecer? Eu vou explicar depois, se der tempo eu explico no fim do vídeo. Mas o que aconteceu com o Bitcoin Gold? Por que houve esse ataque? O primeiro problema do Bitcoin Gold, entender como o ataque de 51% pode ser possível, é também entender como é que funcionam as exchanges. Então a gente tem uma exchange, essas bolsas corretoras de criptomoedas, depende da exchange, uma tem uma política de 6 confirmações para reconhecer o depósito, então quando o cliente, o consumidor, transfere bitcoins para a exchange para poder vendê-los e receber o dinheiro na moeda do país que esteja, ou a outra criptomoeda que ele negociou, a exchange ela tem como política esperar 6 confirmações na rede. E por que 6 confirmações? Porque pelo menos no caso do Bitcoin, 6 confirmações já considerado o praticamente impossível de ser revertido, ou é impraticável de reverter aquela transação. Quanto mais longe ela está na cadeia de blocos, mais impraticável de reverter ela se torna, mais computacionalmente impraticável. No caso do Bitcoin, 6 confirmações, que é cerca de 1 hora, já é considerado bastante difícil, se não praticamente impossível de ser revertido. Porém, em outros blockchains,
6 confirmações não têm o mesmo nível de segurança e de probabilidade de ser revertido que tem o Bitcoin. Porque o Bitcoin tem a maior força computacional, tem o maior hash rate, a força dedicada para a rede, então ele tem uma superioridade nesse sentido também. E outra coisa, pelo algoritmo também de mineração. Então, por exemplo, quando a gente tem o Bitcoin Gold, como ele estava até então, o Bitcoin Gold ele mudou o algoritmo de mineração e ele estava usando o Equihash. E o Equihash é um algoritmo que é usado por outras moedas também, por outras criptomoedas, como por exemplo o Zcash. Eu até vou botar aqui na tela o site coin360.io, que ali mostra o valor de mercado das criptomoedas e está separado justamente por algoritmo de cada uma dessas criptomoedas. Então veja que no caso do Bitcoin, a única criptomoeda que compartilha o mesmo algoritmo é o Bitcoin Cash, que é o SHA-256. Já outras compartilham vários algoritmos. Então o Zcash compartilhava com o Bitcoin Gold e com várias outras moedas. E isso na prática tem dois problemas. Do ponto de vista da exchange, primeiro, é o seguinte. 6 confirmações na rede do Bitcoin, por exemplo, vou comparar com o Litecoin, não é equivalente em termos de segurança e probabilidade de reversão de gasto que 6 confirmações na rede do Litecoin. Primeiro porque o Litecoin é 2 minutos e meio, então 2 minutos e meio seria, na verdade, necessário 24 confirmações, comparável a 6, 1 hora de confirmação, no caso do Litecoin. Porém, mesmo 1 hora de confirmação no Litecoin não é comparável a 1 hora de confirmação no Bitcoin em termos de segurança, em termos de probabilidade de reversão de uma transação. Então, na verdade, o que uma exchange deveria ter como prudência seria até mais confirmações do que 1 hora apenas. Quanto exatamente? Não sei, aí é preciso comparar e ter alguma política mais prudente para cada criptomoeda. No caso do Bitcoin, tem exchange que aceita apenas 3 confirmações, umas até 1 confirmação, que pode ser perigoso pela questão do gasto duplo. Então, o padrão tem sido 6 confirmações. Aí voltando, primeiro essa questão do tempo de confirmação e o tempo de mineração, que não provê a mesma segurança quando a gente muda para a criptomoeda. A outra questão é que quando uma criptomoeda compartilha do mesmo algoritmo, e isso é o que aconteceu com o Bitcoin Gold, você tem um poder total de computação, então tem um pool de hash rate, de força computacional, dedicado a um algoritmo. E esse pool pode migrar de moeda para criptomoeda dependendo de como esteja o preço e de como esteja a rentabilidade ou de como seja possível realizar um gasto duplo por meio de um ataque de 51%. Então digamos que você tinha lá o ataque, aquele pool de mineração, minerando lá várias moedas de Equihash, Zcash, Bitcoin Gold e várias outras. E aí um ator mal intencionado, um minerador, resolveu fazer o ataque de 51%, utilizou algumas exchanges, parece que o ataque durou 3 ou 4 dias, e além disso ele conseguiu alugar força computacional, tem sites que alugam força computacional para minerar essa moeda, então fez com que algumas exchanges sofressem esse ataque, o minerador fez depósitos nessas exchanges, não lembro exatamente quais aconteceram isso, vou tentar achar aqui, eu boto na descrição do vídeo. O minerador fez gastos, depósitos nessas exchanges, vendeu por alguma criptomoeda, conseguiu sacar outra criptomoeda da exchange, e depois que ele fez isso, o que ele fez? Ele estava sorrateiramente minerando uma outra corrente, estendendo, gastando 2 vezes aqueles bitcoins depositados na exchange, e ele liberou a corrente, e aí o que aconteceu? A exchange que sofreu esse gasto duplo simplesmente reorganizou todos os mineradores, a rede do Bitcoin Gold foi obrigada a reorganizar o blockchain e aquelas transações desapareceram. Para a exchange, então, qual foi o problema? Que ela teve bitcoins depositados lá, Bitcoin Gold, o cara fez a transação, vendeu os Bitcoin Gold, sacou alguma outra criptomoeda ou moeda local, não sei qual foi, e depois simplesmente reverteu aquela transação. Então é como se aqueles depósitos de Bitcoin Gold jamais tivessem existido. Então, no fim das contas, a exchange jamais recebeu o Bitcoin Gold, mas ela executou o saque e o agressor conseguiu sacar Bitcoin, outra criptomoeda ou moeda local para sua conta e conseguir. Esse foi o ataque de 51%. E ele durou 2 ou 3 dias. E por que o Bitcoin Gold, então, foi mais vulnerável a esse ataque? Primeiro porque ele fazia parte de um pool de mineração que usa o mesmo algoritmo de mineração. Então, quando você tem vários mineradores dedicados a esse mesmo algoritmo, essas criptomoedas estão mais suscetíveis ao ataque de 51%, porque a mineração pode migrar entre cada criptomoeda.
E é por isso que o Bitcoin Gold, depois desse ataque, ele acabou mudando o seu algoritmo de mineração, fez um hard fork para mudar, e até o que eles chamam de... ele fez um EquiHash modificado, que é o EquiHash BTG, o EquiHash Bitcoin Gold. Então agora apenas o Bitcoin Gold tem este algoritmo de mineração, então está menos suscetível a ataque de 51%. Esse, em resumo, é o ataque de 51%. É por isso que o ataque, por isso que o Bitcoin Gold sofreu esse problema, por isso que as exchanges sofreram perdas de alguns milhões de dólares com esse ataque. E por que esse ataque, então, no caso do Bitcoin, ele é muito menos danoso ou menos suscetível, e é isso que eu vou explicar agora. A primeira razão pela qual é menos provável que um ataque de 50% ocorra na rede do Bitcoin é que simplesmente não há hash rate, não há força computacional disponível para fazer essa migração rápida que há em outras criptomoedas. De novo, eu mostro essa tabela aqui, esse quadro com todas as criptos e o algoritmo de mineração, o valor de mercado separadas por algoritmo de mineração. Todas essas que compartilham do mesmo algoritmo, que há um pool de mineração disponível, elas acabam sendo mais suscetíveis a esse ataque. Com o Bitcoin, o único que compartilha é o Bitcoin Cash. Na verdade, foi o próprio Bitcoin Cash que teve que mudar o seu ajuste de dificuldade para poder conseguir sendo minerado sem grande perturbação na rede. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é que muitas criptos, por conta dessa vulnerabilidade, acabam até sendo usadas pelos mineradores como uma forma de atacar para conseguir acumular mais bitcoins ainda. Foi exatamente o que aconteceu nesse ataque do Bitcoin Gold. Então usam uma criptomoeda com menos segurança, com menos força computacional, mais vulnerável e suscetível a esse tipo de ataque para conseguir acumular mais bitcoins, que é exatamente o que esse agressor acabou fazendo. E no caso do Bitcoin, assim, os incentivos são muito fortes e essa questão de termos a grande força computacional dedicada à rede, isso é um grande fator de segurança que muitas vezes as pessoas acabam menosprezando o quão significativo isso é. E como os mineradores, eles também têm um stake, eles têm skin in the game, eles têm pele no jogo, porque eles estão capitalizados, estão investidos em equipamento, ASICs especializado para minerar Bitcoin, porque eles produzem, grande parte da fonte da renda deles é justamente a produção de novos Bitcoins, então eles dependem disso, é a renda dos próprios mineradores. Então executar um ataque de 51% acaba sendo mais contraproducente para os próprios mineradores. Eles acabam perdendo mais tentando efetuar um ataque desses do que seguir minerando de acordo com as regras, seguir produzindo os 12,5 Bitcoins a cada 10 minutos em média, do que perverter a rede para fazer um ataque de gasto duplo, um ataque de 51%. É menos rentável fazer isso, há grandes desincentivos para que esse ataque ocorra na prática. Porque, em teoria, sim, ele pode ser feito, sim, é uma ameaça. Aí a rede está aí, tem alguns poucos pools, 3, 4 pools de mineração se juntarem, eles vão ter mais de 51%, mais de 50%, então poderiam sim executar um ataque na prática. Mas por que não fazem isso? Porque são desincentivados. Pelas regras, pelos incentivos do sistema, é menos rentável fazer isso do que seguir atuando de acordo com as regras. E é nesse sentido também que, e aqui eu acabo a questão do gasto do ataque 51% do Bitcoin Gold, e volto ao tema do vídeo anterior, que era sobre o relatório do Banco da Basileia, o Bank of International Settlements, porque tem dois pontos que eles trazem naquele artigo que acho que vale a pena a gente destacar. Pelo seguinte, o primeiro é que ele diz que o sistema do Bitcoin não é escalável, a confiança descentralizada não é escalável, nas palavras deles, porque ela depende de uma premissa muito maleável e pouco sólida, que é a premissa de você depender de mineradores, ou nós, os nodes, honestos. Honest miners, honest nodes. Isso, na verdade, é um mau entendimento de como funciona a rede. Não é que você precisa ter de largada gente honesta usando a rede do Bitcoin minerando, mas sim que esse conjunto de incentivos, o conjunto de regras, isso tudo atua como um forte estímulo ao comportamento honesto. Não é que de largada nós precisamos de anjos a operar a rede. Não, é que mesmo alguém mal intencionado, mesmo o cara mais corrupto do mundo, ele é incentivado a atuar de acordo com as regras do sistema. É nesse sentido que o Honest Nodes funciona, é nesse sentido que o Satoshi Nakamoto escreveu no white paper que a rede depende de Honest Nodes,
ou da maior força computacional estar em nodes honestos. Mas essa honestidade, ela é um produto do sistema e não é um atributo necessário já de largada. É nesse sentido que a rede é muito segura. E aí tem a ver com o último ponto do BIS, do relatório do BIS, porque eles falam que a certeza de finalidade de pagamento, ou seja, que um pagamento não será revertido no futuro, no caso do Bitcoin, ela nunca chega no 100%. Já no sistema bancário, sim, ela chega ao 100% logo depois de ser feito o pagamento. E na verdade é justamente o oposto, porque no sistema tradicional não há nenhuma certeza porque você está confiando numa pessoa, numa entidade, numa instituição, numa empresa, num banco, ou quem quer que seja, que tem sim esse poder de reverter o pagamento por diversas razões, seja por uma ordem judicial, seja por uma não conformidade com alguma política do banco, não interessa. Mas não tem jamais essa certeza de 100% de finalidade de pagamento no caso do sistema bancário. Já no sistema com Bitcoin é justamente o oposto. Quanto mais distante na cadeia de blocos uma transação esteja, mais próximo da irreversibilidade perfeita ou da imutabilidade perfeita a transação está. Então sim, essa certeza de pagamento, certeza de final de pagamento, finalidade de pagamento, ela vai aumentando à medida que o blockchain vai sendo estendido. Então cada vez mais ela vai aumentando. Então sim, ela talvez não se aproxime do 100%. Bom, o que se aproxima do 100% hoje? Não é um sistema perfeito, mas em termos probabilísticos, o Bitcoin, o blockchain do Bitcoin, sim, é muito mais próximo da finalidade, da certeza final de pagamento.